Muito obrigado pelo convite da FairSeat, que aceitei com gosto, num tema, enfim, que não podia ser mais atual, o tema das concessões. Nós temos ouvido muito nestas últimas semanas falar deste tema, uma vez que, digamos, o primeiro concurso foi o do Porto, como sabemos. Enfim, teve um desfecho que está longe de se poder considerar feliz. Aliás, todo o percurso do concurso foi muito atribulado. Poderemos talvez mais tarde falar sobre esse tema, se acharem pertinente. Mas o tema das concessões, de facto, tem uma enorme relevância por uma circunstância simples. É óbvio que hoje nós sabemos cada vez o tema das cidades e da atratividade das cidades, da competitividade das cidades, tem um relevo maior. Cada vez a atenção que dedicamos àquilo que é a forma como funcionam as cidades como fatores de atração de investimento, as cidades como fatores de criação de empregos, de geração de riqueza, as cidades como polos dinamizadores, enfim, de inovação, de empreendedorismo. As cidades de facto são, até porque cada vez enfim, a parte da população que vive em cidades é cada vez maior. As cidades têm um papel enorme na competitividade dos espaços, não é? E em particular nos espaços urbanos. E nós sabemos e percebemos, enfim, não é preciso ser especialista na área dos transportes para se perceber, que um dos fatores mais relevantes para a competitividade urbana e a atratividade das cidades, para a qualidade de vida das cidades, seguramente é os sistemas de mobilidade que essas cidades dispõem. Portanto, a forma como se organizam, a forma como funcionam, a forma como de facto são capazes de encontrar soluções que melhorem o funcionamento das cidades, com menos congestionamento, com menos poluição, com mais eficiência energética, com menos sinistralidade. Obviamente que nós percebemos que os sistemas de mobilidade são críticos para que isso possa acontecer. E os transportes coletivos são, enfim, um fator básico para qualquer sistema de mobilidade urbana. Portanto, parece-me fácil esta ligação entre competitividade, mobilidade e transporte público. Portanto, significa que as cidades que têm sistemas de transportes eficazes e eficientes são cidades que têm vantagem competitiva. Portanto, nós teremos, obviamente, que dedicar uma atenção maior aos nossos sistemas de transportes urbanos. Referiu no início a questão da atratividade, em que nós temos transportes públicos pouco atrativos. É preciso perceber exatamente o que é que estamos a dizer. Pouco atrativos significa o quê? Significa, de facto, que não fomos capazes de ter sucesso na transferência do transporte individual para o transporte coletivo, como era desejável e como poderíamos esperar. Essa é uma questão muito forte. E é verdade, ficámos muito aquém daquilo que seriam as nossas expectativas e daquilo que, efetivamente, seriam as necessidades da própria qualidade, enfim, de qualificação e de reforço de competitividade nos nossos espaços urbanos. Ou esta falta de atratividade tem que ver, efetivamente, com um déficit de qualidade daquilo que oferecemos nas nossas cidades. Isto é, os nossos metropolitanos, ou os nossos sistemas de autocarros, ou, enfim, os nossos sistemas de metro ligeiro, de elétrico, o que seja, são piores do que a média dos outros. Bem, eu a isso respondo que, do meu ponto de vista, se não é, obviamente, a grande questão. Porque todas as empresas, as privadas e as públicas, neste particular, fizeram um percurso, enfim, cujo balanço global, quando olhamos a médio e a longo prazo, obviamente, só pode ser considerado positivo. É certo que nós sabemos que, por um conjunto de circunstâncias que também conhecemos, nos últimos anos, em particular nos últimos 3 anos, houve cortes de oferta muito marcados, muito acentuados, nas áreas metropolitanas, de Lisboa e do Porto. Os operadores públicos de transportes, sejam os operadores de autocarro, sejam os operadores de metropolitano, enfim, fizeram reduções de oferta a 2 dígitos, portanto 15, 20% em termos acumulados, em alguns casos até, enfim, um pouco mais do que isso. É certo também que fizemos um aumento enorme, enfim, nas tarifas, também com uma grande incidência. Eu penso que nos lembraremos que um passe da Carris custava 22 euros, um passe de metro custava 18 euros. Para uma grande parte dos nossos utilizadores, dos nossos clientes, terceira idade, estudantes,
enfim, o chamado sub-23, o sub-18, o 418, pagavam 50%, pagavam, portanto, ou 9 ou 11 euros, e hoje, enfim, substituímos estes passos por um passo de cidade, navegante, que custa 40 euros, ou 45, consoante esteja na coroa urbana ou na totalidade da rede. E que toda a política de descontos foi muito reduzida para aquilo que nós sabemos que se designa por social mais, com uma perspectiva, digamos, verdadeiramente assente naqueles que estão em estado, digamos, socialmente muito debilitário. Portanto, significa que nós acabámos por fazer aqui um mix entre um aumento de preços que foi, em muitos casos e para muitos segmentos, muito superior a 100%, e, portanto, aquilo que durante muitos anos discutimos e analisámos no tema da elasticidade, da procura-preço, como é óbvio, a elasticidade é baixa, mas há um limite a partir do qual a elasticidade se faz sentir e, portanto, se eu aumento os preços 100%, não há como não haver um efeito de elasticidade, ainda por cima, quando isso é feito numa conjuntura social, económica, recessiva, de desemprego, de perda de rendimento por promoção fiscal e, enfim, também por efeito de redução de rendimento. Portanto, naturalmente, todo este quadro, digamos, fez aquilo que nós conhecemos, que é uma redução, enfim, dos passageiros transportados, também, enfim, superior a 15, 20, 25%, depende, enfim, dos operadores, estou a falar das áreas metropolitanas, que, aliás, é muito transversal a todos os países. Portanto, desse ponto de vista, enfim, houve cortes muito significativos da oferta. Aquilo que hoje temos em cima da mesa, enfim, não é tanto, em termos de transporte, como aquilo que tínhamos há 3 ou 4 anos. Eu acho que vale a pena, enfim, não irei esgotar, até porque é um bocadinho para estarmos em mesa redonda, não, neste caso é em mesa retangular, mas é óbvio que valerá a pena, e essa questão é pertinente, é discutir, de facto, se era possível manter o sistema tal como tínhamos. E a minha resposta, categoricamente, é não era possível manter o sistema tal como tínhamos. Agora, se me perguntam se este era o único caminho, não, este não era o único caminho. Portanto, do meu ponto de vista, poder-se-ia e dever-se-iam e dever-se-iam ter ponderado soluções alternativas com uma perspectiva de que precisamos de fazer, e continuamos sem fazer, uma política de mobilidade, que torne, de facto, o transporte público atrativo, que efetivamente funcione como um fator de reorganização e de reordenamento das próprias cidades. E essa questão, obviamente, poderia e deveria ter sido abordada de outra forma diferente, sendo que o tema da sustentabilidade financeira é um tema, enfim, incontornável, sendo que o país viveu, enfim, um quadro de grande constrangimento financeiro e orçamental, num quadro de uma crise generalizada, e muito em particular no espaço europeu e na zona do euro, enfim, que o obrigou a pedir o resgate, e, portanto, o chamado memorando da Troika, como sabemos, impôs-nos grandes restrições, mas, obviamente, uma parte daquilo que fizemos teria que ser feito, mas não tinha que ser feito exatamente tudo aquilo que foi feito, da forma como foi feito. Poderíamos ter, do meu ponto de vista, talvez, acalculado melhor alguns aspectos, para, efetivamente, manter a funcionar outras vertentes do sistema, que não apenas a vertente financeira, porque, de facto, a vida não começa e não acaba, como alguém já disse, há mais vida para além do orçamento. Isto foi, enfim, alguém um dia disse isto, um Presidente da República, enfim, todos nos lembramos, o Professor Jorge Sampaio, e disse, bem, de facto, há mais vida para além do orçamento, porque, apesar de tudo, não podemos ignorar os orçamentos, não é o como é óbvio. Mas penso que teremos a oportunidade de discutir, enfim, estes temas mais adiante. Em síntese, eu diria que não tenho qualquer dúvida de que o tema do transporte público é muito relevante para o tema da competitividade e que as concessões, a abertura, portanto, à gestão privada destas empresas, parece, enfim, sempre acreditei, que trouxesse valor acrescentado para o funcionamento do sistema. Mais eficiência, mais eficácia, por razões que depois poderemos também discutir. Não é uma questão, obviamente, de fé, é uma questão, obviamente, de racional e podemos também discutir. Agora, estamos a falar de concessões que sejam bem organizadas, bem estruturadas, na base de procedimentos concursais que efetivamente plasmem aquilo que é o espírito e a letra do Regulamento 1370. Quando se fala em concorrência controlada, essa é a base do regulamento, é a abertura dos mercados e a concorrência controlada. O que assistimos em todo o mundo e na Europa em particular é que há um peso e uma intervenção crescente dos operadores privados na operação
dos sistemas de transporte urbanos. Em Portugal, nós continuamos a fazer uma confusão, às vezes por ignorância, outras vezes por má fé, enfim, e ainda por outras razões, que é entre aquilo que são as responsabilidades da gestão, da planificação, da coordenação, do financiamento do sistema e aquilo que é a operação, que são obviamente realidades diferentes. Nas primeiras, como é óbvio, as populações, através, enfim, dos seus representantes legítimos e democraticamente eleitos, têm que ter um papel e uma voz determinante, e portanto as câmaras municipais, as autoridades metropolitanas, são absolutamente essenciais para pôr os sistemas de transporte a funcionar, mas a operação, obviamente, não tem que ser assumida por entidades públicas. Acresce que, enfim, no nosso ordenamento jurídico, na nossa experiência, na nossa cultura, como sabemos, nem sequer a municipalização do transporte público é a solução dominante em Portugal. Portanto, eu acho que, desse ponto de vista, vale a pena discutir isto. Também aqui, obviamente, as autoridades metropolitanas de transportes nunca funcionaram, foi, enfim, um nado morto, e continuam exatamente no mesmo estado, talvez ainda um bocadinho mais comatoso, porque resulta, por um lado, da circunstância que passou mais tempo e nada aconteceu, e hoje nem sequer conselhos diretivos têm, como sabemos, que seja em Lisboa, seja no Porto. Portanto, desse ponto de vista, não se progrediu nada, pelo contrário, regrediu-se, e portanto estamos numa situação pior daquela que está. Mas enfim, penso que teremos a oportunidade de discutir o tema mais adiante. Muito obrigada, Sr. Doutor. Passava agora a palavra à professora.